Está no ar o Chá das 5 desta terça-feira. Hoje, com muita alegria, eu trago aqui como convidado um amigo muito querido, ele que é o homem da vendas criativas, é o Rony Schurman. Acertei teu sobrenome? É, Rony Schurman, isso mesmo. Rony Obrigado, Jorge. Schurman. Obrigado Então, pelo hoje convite. estamos recebendo com muita alegria o Rony Schurman para falar sobre vendas criativas. Olha, falar sobre vendas já é algo muito importante. Agora, vendas criativa é mais importante ainda. O Rony vai nos contar como usar a criatividade para vender. O Rony vai nos contar como fazer vendas com criatividade. O Rony vai nos contar os segredos de uma venda criativa. Ainda mais no momento que vivemos, desta nova realidade provocada pela pandemia Covid-19, que está nos movendo e nos motivando a criarmos o novo, a nos inventarmos e nos reinventarmos. O Rony, que foi destacado pela revista Veja como um gênio das vendas criativas. Olha só, estamos com um gênio. E o nome dele não é Eugênio, o nome dele é Rony Schurman. E vamos trabalhar vendas criativas. A gente vai fazer aí um paralelo das vendas criativas com o tema que nós nos dedicamos, que é a economia da oralidade, né? Basicamente, o ser humano se manifesta pela palavra falada, né? Ainda mais em venda, né? Um bom vendedor, ele tem que ser um sujeito falante, eloquente, encantador, ou será que ele tem que ser um bom ouvinte, atento a todos os sinais que o possível comprador dele está dando? Quais os caminhos para um bom vendedor? Um vendedor criativo. Isso que vamos tratar hoje com Rony Schurman. Ah, estou acertando o nome dele, hein? O meu nome em árabe, né? O dele é judeu, né? Por sinal, respeito muito toda essa etnia, né? Mas o meu nome é Jorge Khoury. Se você quiser falar também em árabe, né? É Jorge, que significa Jorge, Khoury, que quer dizer curi. Khoury quer dizer, na língua portuguesa, padre. Então, eu sou descendente de padre. Olha só, hein? Então, me respeita, hein? E sabe o que a gente quer tratar hoje? Queremos tratar dessas vendas criativas. E antes de falar das vendas criativas e de ouvir o boa tarde de Rony Schurman, eu quero dizer o seguinte, que esse nosso trabalho da economia da oralidade, uma palavra que me veio agora muito recentemente, ela existe para que você aprenda a soar bem as palavras. Que você aprenda a soar bem as palavras, o que você aprenda a ecoar bem o bem das palavras. E soar bem, existe uma palavra no português que sintetiza essa expressão soar bem. Significa abençoar. Abençoar é soar bem. Portanto, se você aprende a soar bem as suas palavras, você vai vender mais e vai vender com criatividade. Boa tarde, Rony Schurman. Boa tarde, Jorge. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, eu estou muito bem, animado agora com a tua presença aqui, com esse bate-papo. Perfeito, obrigado. Então, me conta aí agora, use as suas palavras, sua oralidade, para nos explicar por que vendas criativa, e não só vendas, o que a vendas criativa tem mais ou tem a mais do que simplesmente vendas. Certo. Na verdade, o que acontece é, hoje em dia, todo mundo vai para o mesmo canal, né? Geralmente marketing digital, que está mais em evidência agora, né? E a minha ideia não é que a pessoa deixe de fazer, mas também enxergue outras maneiras de estar trabalhando com marketing, né? Então, por exemplo, para eu dar um exemplo claro do que eu estou falando, eu tive um case, né, que eu chamo de cases de sucesso, né? Então, para vocês entenderem, a metodologia de vendas criativas, ela passa por 3 processos, né? Canal de vendas, roteiro de vendas e marketing criativo. Vamos lá, vamos
vamos devagar. Eu quero Tá bom. entender e quero que o meu ouvinte entenda. Certo. Qual é o primeiro item? O primeiro, então, do Vendas Criativas é o canal de vendas. Canal de vendas. Então, anote Exatamente. aí. O primeiro item é o canal de vendas. Você tem que prestar atenção no canal de vendas. Qual é o segundo, Rony Schurman? É o roteiro de vendas. O roteiro de vendas. Então, você tem o canal de vendas, aí você vai ter um roteiro de vendas. Qual o terceiro e último, Rony Schurman? O marketing criativo. O marketing criativo. Portanto, dando ritmo para nossa explicação, nós temos o canal de venda, o roteiro de venda e o marketing criativo. Exatamente. Essa é uma síntese bem boa para as pessoas começarem a entender o que é vendas criativas, não é? Exato. É que geralmente as pessoas já vão direto para o marketing criativo, para o que a gente chama de divulgação. Então, veja, ele vê um vizinho lá, um amigo, ou até uma empresa concorrente fazer um tipo de divulgação, vai lá e faz igual. E às vezes não dá certo. E daí ele fala, não funciona. Por quê? Porque ele pulou as duas etapas. Ele pulou o canal de vendas e o roteiro de vendas, certo? Então, normalmente, as pessoas vão direto ao marketing criativo. Eu quero fazer um marketing digital, que eles chamam, né? O marketing digital. Eu vou fazer direto, quero divulgar. Exato. Mas antes de você fazer essa divulgação do marketing digital, como você está chamando de marketing criativo, né? Porque quando você usa a palavra criativo, fica a expectativa do que é criativo aí nesse Exatamente. conceito. Né? Mas você tem antes disso o canal de venda para observar e depois o roteiro de venda, né? Exato. Então você veja, vou dar um exemplo para vocês de pessoas que vão direto para o marketing criativo, que é divulgação, né? Então uma startup me contratou, ele chegou para mim, né, o CEO da startup, falou: olha, Rodrigo, a gente desenvolveu um projeto onde a gente tem faz acompanhamento de obra em construção usando drones. Então o drone ele faz todo a verificação, né, tira as fotos, digamos assim, filma o prédio e depois eles pegam essa imagem e transformam em 3D. Ótimo. Então, o que acontece? Toda vez que ele ia tentar divulgar, era muito difícil, porque é uma coisa muito nova. Então, ele contratou uma empresa de marketing digital. Então, essa empresa de marketing digital pegou e gastou R$ 2.500 no primeiro mês. Ok. E não teve nenhum retorno e eles resolveram parar. E daí me chamaram. Ele falou, Rony, a gente, né? Então, divulgou R$ 2.500 no primeiro mês, não teve nenhum retorno, a gente parou. Eu falei, olha, as empresas de marketing digital, geralmente, elas vendem foguete e sutiã da mesma forma. Facebook, Instagram, Google. Se você tivesse pego 25 notas de R$ 100, colocado em 25 envelopes e mandado para 25 donos de construtora, dizendo, eu sei que teu tempo é caro, eu estou te dando esse dinheiro para você me receber, pelo menos os 5 eu teria recebido. Agora, você já viu o dono de construtora entrar no Facebook? Os caras não têm nem tempo de entrar no Facebook. Então, é exatamente você pensar de maneira diferente, tá? Você pode, não estou falando para não fazer o marketing digital, que é importante o que você faz, porém você tem que observar quem é o teu público antes, tá? Como é que você vai oferecer esse produto, qual o roteiro que você vai oferecer para ele. Então, isso que é muito importante, né? O que a gente está falando, o Jorge sempre fala de economia da oralidade, é as pessoas estarem falando o que realmente importa, o que realmente os clientes querem escutar. Eu vou até dar um outro exemplo para vocês agora de roteiro de vendas, né? Estou fazendo o caminho inverso só para vocês verem, para eu chegar no começo, tá? Mas vai ser bem interessante dessa forma, para vocês entenderem a estrutura. Bom, o roteiro de vendas, vou contar para vocês o que eu chamo de subcase, que é bem rapidamente, até para eu poder ter tempo de conversar aqui com o Jorge. A ideia é o seguinte, é uma outra startup também acabou me chamando, só que ela trabalha com uma ideia social, tá? Ela tem um fundo social por trás do objetivo dela. E a CEO também da empresa me chamou e falou, Rony, a gente foi convidado para participar de um curso de ONGs, né? Porque eles trabalham com essa parte social, e para fazer o pitch para investidores do terceiro setor. E os 3 primeiros lugares vão ganhar um prêmio em dinheiro e eu gostaria de estar recebendo esse prêmio.
E toda vez que eu apresento, eu fico lá para trás, tem umas 80 ONGs, eu fico lá para trás. Eu queria ganhar, mas não estou conseguindo, não estou indo bem. E eu falei para ela, então me apresente teu pitch. E ela apresentou, estourava o horário, o tempo que ela tinha lá, os 8 minutos, ela estourava o tempo, e não conseguia passar tudo que eles faziam, porque ela queria contar passo a passo tudo que era feito ali na empresa. E daí eu falei para ela, olha, quem fala tudo não fala nada, tá? Porque você quer falar tudo, você acaba não falando nada, porque as pessoas nem entendem direito, né? Estrutura errado, não tem começo, meio e fim, não tem storytelling. Então eu acabei fazendo o roteiro para ela, ela treinou e no dia ela apresentou. Então como que ela apresentou? Ela fez da seguinte forma. Ela falou, olha, meu nome é fulana de tal, tenho tantos anos, já tenho filhos adultos, inclusive eu já tenho netos, e eu vim contar para vocês por que essa vovozinha aqui não está fazendo tricô em casa. E a pessoa achou engraçado, riu e tal, e ela falou, olha, uma amiga minha, quando tinha 15 anos, teve que amputar uma das pernas. E quando o pai estava levando a filha do hospital para casa, estava carregando a filha no colo, e passou na frente de uma janela aberta. E veio uma lufada de vento. E ela sentiu uma sensação de liberdade. Então, por isso que a Pernas para Que Te Quero, que é o nome dessa empresa, convida corredores voluntários para empurrar a cadeira de rodas de crianças especiais para elas sentirem essa sensação de liberdade, né? O vento na cara. Mas para isso eles têm que colocar uma terceira roda na frente, porque senão a cadeira de rodas não é estável, ela vai virar na hora de correr. Então eles têm que colocar essa terceira roda na frente. Triciclo. Exatamente. E para isso eles precisam de dinheiro para mandar produzir e entregar essa roda para as famílias dessas crianças, né? Que geralmente são carentes. Então eles precisavam de dinheiro, precisavam desse investimento. E eu tinha pedido para ela também pegar o depoimento de um pai, fazer um vídeo, né, com o depoimento de um pai que desde que o filho tinha 3 meses e ficou com meningite, acabou ficando com paralisia cerebral, ele acabou parando de fazer atividades físicas porque ele tinha que cuidar do filho dele. E agora com o projeto ele consegue correr com o filho dele, empurrando a cadeira de rodas nos parques aqui da cidade. E apesar do filho ter essa dificuldade, ele consegue falar que ele adora também, sempre com o pai e tal. Então é super emocionante, é a última coisa que ela mostra. E ela termina falando, é por isso que essa vovozinha aqui não está fazendo tricô em casa. E ela ganhou o prêmio, e ela falou, Rony, eu ganhei por causa do teu roteiro. E provavelmente sim, porque devia ter outras ONGs com projetos talvez até mais impactantes, mas que não sabem se comunicar. Então, você veja como a oralidade é importante nesse momento. Quer comentar alguma coisa? Veja, não, é perfeito. Então, assim, nós temos o marketing criativo, de trás para frente, né? O roteiro de vendas, então tem que ter um roteiro de vendas, né? Isso é bem básico mesmo, né? E veja, a questão da oralidade que você citou ali ao final da tua fala agora, ela está na estrutura de tudo isso, porque na verdade você tanto pode usar a oralidade por meio da fala, quanto pode usar as marcas da oralidade por meio da escrita. Então, quando você utiliza a oralidade por meio da escrita, tecnicamente falando, você está usando a editoração da fala. Então, essa comunicação que nós temos aqui nas redes sociais são falas no formato escrito, mas dentro de um contexto e de uma decodificação da oralidade, usando as expressões da oralidade. Por isso que é importante. Então, é importante que você, nas vendas criativas, né, vindo de trás para frente, que nós temos de frente para trás o canal de vendas, o roteiro de vendas e o marketing criativo, né? Exato. Então, o roteiro de vendas. Eu quero, antes de passar para você concluir, ou você dar sequência, na verdade, eu quero cumprimentar a Nir Garcia, acho que é assim que pronuncia, né? MYH, Nir Garcia. Ela diz, boa tarde, Nir Garcia. E também quero cumprimentar o Darcy Saldanha, meu líder, meu amigo. Boa tarde, meu amigo Jorge Curineto. Então, temos aqui já os nossos queridos que estão acompanhando pelo chat.
e vamos preparar perguntas para o Rony Schurman. O Rony Schurman é um especialista de vendas criativas. E hoje ele vai nos contar, vamos colocar o Rony Schurman na parede, para ele contar como que se usa a criatividade para vender. Ele começou a contar, mas vamos trazer mais elementos para que você entenda bem qual é a diferença de uma venda para uma venda criativa. Bom, então nós temos o marketing criativo, temos o roteiro criativo e o canal de vendas, quer dizer, o roteiro de vendas e o canal de vendas. Isso. Explicando bem, para que a gente conheça, assim, cada caso. Tá, agora vamos voltar para o começo, como eu falei para vocês, que é o canal de vendas, que realmente é o primeiro passo que você tem que fazer. E geralmente eu trabalho ou como o nome próprio fala, com canal de vendas, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos de canais de vendas para vocês aqui. O e-commerce é um canal de vendas, a franquia é um canal de vendas, exportação é um canal de vendas, o ponto de vendas é um canal de vendas, tá? O fator de relacionamento com as pessoas é um canal de vendas, então a gente tem vários canais de vendas. Porém, eu também trabalho muitas vezes com reposicionamento do produto. O que é isso? Veja, às vezes as pessoas, eu não consigo vender, né? Eu faço divulgação e não consigo vender o produto. Então, pode ter um problema de comunicação, que a gente estava falando do roteiro de vendas, mas pode ser um problema que as pessoas não conseguem entender qual é o valor do seu produto. Então, o que a gente trabalha no canal de vendas também é o reposicionamento do produto. Como que funciona, para eu explicar melhor para vocês? Então, vamos lá. Vocês imaginem o seguinte, tá? Tem um cliente que me contratou uns anos atrás, e ele falou, Rony, a gente tem software para gerenciamento de gado, tá? Só que o nosso público são agricultores, né, que trabalham com gado, e eles geralmente estão acostumados com coisas palpáveis. Né? Eles querem alguma coisa que seja físico. Assim como o gado, eles pegam no gado, né? Exatamente. E eles quando a gente... gado, eles fazem de tudo com o gado, né? Exato. E como isso já faz alguns anos, né? Então eles já não estavam tão acostumados assim com software. Ele falou: a gente tem um software que eles chamam de ar, né? Tipo, é como se eles falam, você está vendendo ar, né? Porque não tem nada para eles pegarem. E então eu tenho dificuldade para poder vender esse software. Falei, ok. Então me explica como que funciona o sistema. Ele falou, olha, os gados têm aqueles brincos que eles chamam de tags, né? E os agricultores passam com a vareta para fazer a medição, né? Fazer a leitura para saber qual cada animal em que fase que ele está e tudo. E daí a gente pega esses dados e pelo software a gente entrega informação para o cliente. Eu falei, ok, então o que você vai fazer é o seguinte, você vai vender o kit com a vareta e os brincos, e dizendo que esse brinco e essa vareta, ele é especial, porque ele já vai dar as informações, mas o que vai dar as informações é o software. Você não vai estar mais vendendo o software, você vai estar vendendo um produto físico. Então, eu transformei um serviço em produto. E foi assim que ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o que estava sendo comprado, conseguissem ver o valor naquilo que estava sendo comprado e até poder cobrar mais, porque além disso estava sendo interessante, né? De fato, vendas criativas, né? Porque exato, você inventou uma vareta mágica, né? Uma vareta exatamente, mágica para o consumidor, né, do produto, né? E a vareta com o chip, né, enfim, aquele produto aplicado no animal, geraria aqueles dados. Então a pessoa em vez que tivesse dificuldade de abstrair, que é o computador que faz a coleta e a administração dos dados, né? Você colocou essa virtude na vareta mágica, né? Exatamente. Então tem várias formas de fazer isso, né? Várias formas de fazer isso. Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, prático, né? No nosso caso, nós vendemos... O que nós vendemos? Nós vendemos uma metodologia chamada Voice Design, né? Que você já foi alvo desta
deste processo, né? Uhum. De ganhar essa competência comunicativa, né? Nós vendemos uma metodologia que permite o indivíduo estar adquirir uma competência suficiente na sua fala para que as suas palavras gerem riquezas para ele, né? Então, o objetivo do Voice Design é fazer com que o usuário aprenda com um nível bastante grande de profundidade, a partir do seu perfil comunicativo, a gerar riqueza com as palavras, tanto riquezas intangíveis, que é conhecimento, relacionamento, convívio com harmonia entre as pessoas, tolerância, generosidade, elementos abstratos, né? Mesmo informações, né, que gerem conhecimento, consequentemente. Então, no nível abstrato, né? Vamos dizer, atribuir valor para o que está fazendo, e também a nível dos capitais e ativos tangíveis, que é a própria prosperidade econômica, né? Você recebeu um resultado econômico dessa ação através das suas palavras. Porque imaginando uma pessoa que manuseia bem as suas palavras, ela naturalmente vai adquirir uma notoriedade, uma autoridade, né? Uma capacidade pública, né? E ela vai acabar, em função disso, sendo solicitada. E, ao ser solicitada, ela tem a respectiva remuneração do trabalho feito por ela. Perfeito. O que acontece com as pessoas que manejam bem a palavra, né? Então, a ideia aqui do Voice Design, pegando como exemplo, assim, para a gente não ter que sair lá pegar casos distantes, em que só que acontece o seguinte: nós temos um quadro, né? Eu estou oferecendo assim: Rony, você quer ganhar dinheiro ou você quer gerar riqueza com as suas palavras? Você quer aprender isso? Eu tenho uma metodologia para isso. Daí explico, né? Faço uma síntese, porque eu não posso me demorar muito para explicar qual é a metodologia que eu estou oferecendo, né? Que eu trabalho basicamente a gestão da escuta, que é a base, que é o insumo principal para qualquer coisa que você for falar, ou não, mas a base é a gestão da escuta, a escuta estruturada. Aí eu passo rapidamente pelo planejamento da vocalização, ou design da vocalização. Como que eu vocalizo? Você pode dizer coisas interessantes, mas se você vocaliza mal aquilo que você está dizendo, aquela tua fala passa batido. Ela está um pouco sonolenta, desanimada, não tem a tonalidade correta para ela. Você pode estar falando coisas importantes, mas de maneira desimportante, né? Exato. Aí você passa pelo planejamento da síntese, né? O planejamento da síntese, que é a composição do seu repertório, que é o tal do roteiro de vendas, né? Aqui, para nós, fazendo um paralelo, né? O seu roteiro de vendas, o nosso canal de vendas qual que é? Até é bom fazer esse paralelo. Vamos brincar um pouco aqui, né? O nosso canal de vendas é a gestão da escuta. Esse é o nosso canal de vendas. Veja, no teu caso especificamente, o canal de vendas a gente pode considerar talvez até o universo online, né? Que a gente chama de e-commerce. Quando a gente fala de e-commerce, não é só a venda de produto físico, tá? Qualquer tipo de venda que você vai vender pela internet. No meu projeto eu coloquei como e-commerce, que eu quero dizer o seguinte: é uma venda automática, porque você tem prospecção ativa, passiva, e tem a venda automática, no caso aqui do Jorge. Por quê? Veja, o Jorge pode estar conversando com uma pessoa e explicar o que faz e a pessoa comprar dele. O Jorge pode estar fazendo alguma divulgação e as pessoas entrarem em contato com ele e ele fechar. Porém, o Jorge pode estar colocando o produto dele, no caso ali a consultoria, para ser vendida diretamente na internet e a pessoa comprar sem ter contato com o Jorge. Então, esses são os canais de vendas do Jorge. Para vocês entenderem bem. Mas existem mais canais, claro, né? Claro. Eu estou fazendo um paralelo com
a gestão da escuta, porque a escuta é o insumo principal. Se você não for um bom ouvinte, você já dificilmente vai ser um bom falante. Praticamente você não tem como. Se você não tem subsídios para poder utilizar na sua fala, que é justamente a sua escuta, né? Então, basicamente, a sua escuta ela é, vamos dizer, é passiva, né? É um canal passivo que você coleta material para montar a sua ação ativa, que seria a sua oralização, a sua verbalização. Né? Aí nós temos, no caso, a vocalização, que é o modo com que eu vou utilizar o meu canal. Né? Eu vou potencializar o meu canal através de uma vocalização boa, que ela seja apropriada e que ela tenha uma musicalidade, uma melodia suficiente, né? Para que aquilo que eu diga seja exatamente precisamente conforme a intenção que eu tenho daquilo que eu quero me comunicar. Então aí vem a questão da vocalização, colocar o sentimento correto nas palavras, em todo o seu discurso, né, para que ele atinja o seu objetivo. E na parte do roteiro de vendas, nós podemos falar sobre o planejamento da síntese, que daí eu vou planejar. Eu vou usar, inclusive, aquela estrutura de Aristóteles, né? Que Aristóteles, olha o que esses gregos antigos pensaram, é brincadeira, hein? Mas antes de continuar esse raciocínio e essa pergunta a você, Rony Schumann, eu quero cumprimentar Luiz Gustavo Schmueckel, o Gus Schmueckel, o Gus da Design Estratégico. O Gus é um dos grandes amigos que eu tenho e uma das inteligências mais incríveis que eu conheço, né? E uma pessoa que ele é o campeão da simplicidade. Lembrando, né, segundo Leonardo da Vinci, que simplicidade é mais elevado ao grau de sofisticação. Então, quando você pretende ser simples, você passa por um processo de sofisticação. E quero cumprimentar também o palestrante economista José Augusto Soavinski. Ele diz, boa tarde. Ele que também é palestrante da área de antidrogas. Ele trabalha com a pastoral da sobriedade. Bom, então até veja. Aproveitando, então, Jorge, que você falou sobre palestrante, só para as pessoas entenderem agora o porquê da vendas criativas, eu quero pegar esse gancho que você falou da palestra. Ótimo, ótimo. Porque o que acontece? Eu dei uma palestra na National University no final do ano passado, exatamente para explicar como que eu usei a metodologia de vendas criativas no Brasil em tempos de crise. Porque esse projeto, para as pessoas entenderem, eu sempre viajei muito para fora, já viajei em mais de 20 países, sempre fiz pesquisas sobre o marketing criativo, já vou entender, vocês vão entender por que eu estou falando isso. E lá na National University eu comecei a explicar como que eu estava usando isso no caso da crise, porque o Brasil já estava em crise desde 2015. Então, agora com a pandemia. Exato, agora a pandemia a gente está numa crise dentro da crise, se a gente coloca isso como um fato, né? Mas o que acontece? Lá para vocês entenderem a metodologia, praticamente eu fui já muitas vezes para os Estados Unidos, já estudei muito nos Estados Unidos, fiz negócios nos Estados Unidos. Eu acabei trazendo boa parte da metodologia, claro que eu adaptei para o mercado brasileiro, mas ele vem dos Estados Unidos, eles queriam saber como que eu estava adaptando isso para momentos de crise. E foi muito interessante porque, veja, a metodologia mesmo, o nome dela se chama Creative Marketing. Para vocês entenderem, seria a tradução de marketing criativo e não de vendas criativas. Porém, eu já dava há muitos anos palestras aqui no Brasil, dei em Cuiabá, Imperatriz do Maranhão, São Paulo, Cascavel, aí aqui em própria Curitiba já dei várias palestras também, falando sobre marketing criativo, as pessoas não entendiam direito o que eu estava falando. Então, eu tive que mudar para vendas criativas, porque vendas, na verdade, o marketing é vendas. Porque a divulgação é advertising. Então, veja, quando você está falando de marketing, você está falando de vendas e não de divulgação em si. Ok. O segundo ponto ficou com o mesmo nome, que é canal de vendas mesmo, né? Que é Sales Channels. Porém, o roteiro de vendas nos Estados Unidos ele chama de negotiation,
Por que que eu não chamei de negociação aqui no Brasil? Porque se eu falasse negociação, as pessoas talvez não entendessem o que seria feito no projeto. Então, eu chamei de roteiro de vendas para entender que ela vai receber um script de como ela vai ter que se portar e o que ela vai ter que falar, passo a passo. E, por último, sim, o aha moment, que seria o sistema Eureka, até porque você falou aí do filósofo, né? Que a gente chama de aquele momento de descoberta, né, que é o aha moment, que daí sim eu chamei de marketing criativo para as pessoas entenderem que é a divulgação do projeto. E o projeto ele foi feito, então, eu já comecei há 2 anos atrás, eu sempre cobrei um valor simbólico, porém, claro que quando aumenta a demanda, eu tenho que aumentar o preço, né? Eu aumento o preço, ainda continua sendo um valor simbólico, porque, claro, eu aumentei mais o valor agregado, eu sempre explico isso para os clientes. E eu criei outros tamanhos de consultoria. Então, por que eu estou explicando isso? 2 coisas que eu sempre explico no projeto é o seguinte: qual que é o diferencial do Batman? O diferencial do Batman foi que, quando ele foi lançado nos anos 30, ele era o único super-herói que não tinha superpoderes. Então, esse é o diferencial do Batman. E por que a gente precisa de um diferencial? A gente precisa de um diferencial para a gente deixar de ser um commodity. Um commodity quer dizer que é tudo igual. Então, se você for igual ao outro, você não tem como cobrar mais, você vai lutar por preço e não por valor. Então, o que eu sempre explico? Que ninguém paga uma fortuna por um pedaço de vidro, mas todos pagam uma fortuna por um pedaço de vidro que quase ninguém pode ter, que é o diamante. Então, como que você transforma um pedaço de vidro em diamante? Você tem que ter um diferencial. Quando você tem um diferencial, você pode cobrar mais. Quando você cobra mais, menos pessoas podem te comprar e mais pessoas vão querer te comprar. E daí você agrega cada vez mais valor até a hora que se transforma um pedaço de vidro em diamante. Então, voltando para vocês entenderem, eu fui criando vários tamanhos, tem consultorias, como eu falei para vocês, de empresas grandes, tá? Eu vou até explicar alguns cases de empresas grandes, médias e pequenas para vocês entenderem como que eu trabalho nesse projeto. Então, eu tenho desde consultorias que eu chamo de in-company, que eu realmente fico na empresa, né? A gente faz um processo de meses ali, né? E até o de 1 hora, que eu chamo de solução imediata. Então, são extremos. Evidentemente que eu tenho 5 tipos de consultoria e eu estou procurando cases de sucesso, tá? Já vou explicar para vocês as diferentes consultorias que eu dou para poder transformar essa empresa num case de sucesso. Então, o livro que eu vou lançar de vendas criativas, ele vai ter, que eu chamo de 100 cases de sucesso, 100 dicas e sensacional. Né? A ideia é que eu consiga, até o final do ano, né, pelo ritmo que a gente está trabalhando, eu tenho uma equipe também por trás disso que está me ajudando, né? Evidentemente, entrar em contato com os clientes e tal. A gente vai estar terminando agora, no final do ano, os 100 cases de sucesso. O Jorge também vai ser um dos cases que vai estar no livro, né? O Jorge trabalhou também um pouco em cima da vendas criativas. E eu vou mostrar como que eu usei essas empresas para transformar em cases de sucesso para lançar a metodologia, né? Com livro, e-book, vai ter cursos online, masterclass, vai ter, inclusive, o app que eu estou usando, além para passar informações para quantas pessoas possíveis, né? Eu também vou estar acompanhando os clientes com o Jorge, por exemplo, que já... Só um detalhe, Rony. Você fala app, que cada expressão que você usar, que é particular, explique-se, porque talvez o nosso público não saiba que você está... É verdade, é verdade. App, essas expressões mais particulares, né? Isso, é o aplicativo, né? O aplicativo, para vocês entenderem, eu chamo de novo site. Quando eu comecei na área, mais ou menos uns 30 anos atrás, as pessoas sempre pediam para a gente fazer folder. Depois começaram a pedir para fazer site. Agora, as pessoas vão começar a pedir para fazer o app. Ainda é muito caro o produto, tá? Tem de 30 a 150 mil reais um app, mas daqui a pouco vai ser uma coisa... Aplicativo, né? Aplicativo. O aplicativo, né? Então, o que acontece? Para vocês entenderem o processo que eu estou usando, então, eu sempre preciso de cases que sejam diferentes, né? Eu sempre tento procurar cases diferentes. Por exemplo, no caso do Jorge, ele tem um produto
que é praticamente exclusivo, não tem ninguém que faça isso praticamente no planeta. Então, eu sempre estou procurando empresas diferentes. Então, o que acontece? Eu tenho empresas que eu chamo de mundiais, tá? Como, por exemplo, o pessoal do Robô Laura. O Robô Laura, para vocês entenderem, o CEO da empresa, quando ele criou o processo, tá? Ele criou porque ele perdeu uma filha de 18 dias na UTI pré-natal por causa de sepsia. O que é sepsia? Sepsia é infecção hospitalar, certo? E ele pegou e ficou revoltado, ele queria saber quem era o culpado. Mas ele descobriu que não existia culpado, era a falta de informação a tempo para fazer com que o médico soubesse que a pessoa tem sepsia e salvasse a tempo. E ele, por causa disso, e também por ser, como a gente chama de nerd de computação, né, trabalhava com segurança de banco, ele criou esse software chamado Robô Laura por causa da filha dele, certo? E eles me contrataram porque hoje eles estão salvando 12 vidas por dia nos hospitais do país, para vocês terem uma ideia. Eles estão até adaptando agora para o Covid, o software. E eles me contrataram porque eles querem impactar 1 bilhão de vidas. 1 bilhão de vidas. Veja, então, eu tive que fazer para eles um projeto mundial. Por que mundial? Porque aqui no Brasil tem 210 milhões, se eu fizesse só no Brasil, não seria suficiente. E olha que interessante, né? Quando eles me contrataram, foi bem interessante duas coisas que eles me falaram, né? Eles começaram a me explicar todo o processo de inteligência artificial, que é como o robô Laura roda, né? Ele trabalha com inteligência artificial. E eu falei para eles, olha, vocês me desculpem, mas as pessoas que vocês estão salvando e as pessoas que vocês querem impactar, que são familiares e a sociedade em geral, elas não querem saber se é inteligência artificial ou o que seja. Eles querem saber se funciona. Outra coisa que eles me falaram foi o seguinte, olha, então o Jack, que é o fundador, ele faz a apresentação, a palestra dele, e uns 6 meses depois a gente entra em contato com as pessoas. Elas ficam bem impactadas, a gente entra em contato com as pessoas, mas a gente não consegue daí esse impacto. Eu falei, olha, é evidente, se você sair com uma menina hoje e depois ligar para ela 6 meses depois, ela não vai querer sair com você. Então você tem que falar com ela, com a pessoa na hora, não é depois de 6 meses. Tá? Então, exatamente isso que você está impactando a pessoa tem que ser na hora, porque esse impacto só funciona naquele momento. Tem o componente emocional bem claro nisso, né? Exatamente. Eu quero, assim, até para quem está conosco, a Mirk Garcia, o Darcy Saldanha, o Luiz Gustavo Schmuckel, o José Augusto Swavinski, e o Schmuckel, ele pergunta o seguinte, no mundo digital ainda faz sentido falarmos dos P's de Kochtler? Qual é a direção do marketing hoje? Pergunta, o povo quer saber, Rony Schuchmann. Na verdade, assim, eu gosto de adaptar um pouco o produto praça-preço, né, enfim, para que eu chamo ponto, de produto. Ponto, né, enfim. Eu gosto de usar o sistema de produto, processo e pessoas, tá? Eu prefiro usar dessa forma, porque, por exemplo, ponto. Se você está vendendo online, por exemplo, teoricamente você não tem um ponto. Né? As pessoas, mas você precisa de um CD de distribuição, precisa distribuir o produto que você está vendendo online. Porém, hoje você pode usar o que a gente chama de marketplace. Você pode estar revendendo o teu produto através de terceiros, que vão estar revendendo o teu produto, ou você pode estar revendendo o produto de terceiros. E você não precisa de estoque. Então, isso que eu explico para os meus clientes, que estoque, na verdade, é dinheiro parado. O que você precisa é da audiência. Você precisa criar a tua audiência e precisa ter os fornecedores e parceiros para poder fazer esse tipo de coisa. Então, por isso que eu prefiro, né, eu concordo que em muitos casos ainda é usado e tem que ser usado mesmo, porque é muito interessante. Por exemplo, Rony, você trabalha onde? Bom, eu trabalho em Curitiba, eu atendo clientes de São Paulo, atendo clientes do Nordeste, do Centro-Oeste. Por exemplo, agora eu comecei a ser chamado para ajudar, porque eu também ajudo muitas pessoas, né?
o núcleo de vendas de empresários de Joinville, por exemplo, né? Por quê? E tem uma palestra, inclusive, na semana passada para o Paraná inteiro, pelo Sebrae, né? Então, sempre eu ou sou contratado, ou eu acabo me voluntariando para ajudar, dependendo do caso, né? Por quê? Porque eu ainda acho que eu posso ajudar, né, o meu entorno, né? As pessoas falam muito de salvar o mundo, mas, pô, então, pelo menos faça a sua cama, né? Arrume o seu espaço. Então, o ponto eu acho que é muito importante, né? Porém, não pode só pensar nisso, porque às vezes não encaixa mais, né? Não, exatamente isso que ele tá perguntando, né? Voltando um pouco, Jorge, só para eu passar os tamanhos dos clientes, um outro tamanho de cliente também foi a indústria, que já é um cliente grande, né? Mas só para representar aqui como médio, o pessoal da Romanha, que é a indústria de massas, é bem tradicional aqui na região. Eles têm massa de pizza, de pastel, né? De macarrão, enfim. E quando ele me contratou, o senhor ele falou: olha, Rony, nós somos esmagados pelos grandes varejistas, ou quer dizer, eles impõem o preço, então a gente fica esmagado. E eu falei: olha, então a gente vai criar novos canais de vendas. E eu apresentei para eles o pessoal de uma empresa chamada, uma startup que chama Market for You. E olha que interessante a Market for You e como beneficiou o cliente. Então eles fecharam com esse cliente, com essa empresa, e essa empresa elas vende diretamente para o consumidor nos condomínios fechados. Então eles colocam nos condomínios fechados que tem grande número de pessoas um mercadinho onde as pessoas podem comprar pelo aplicativo. Elas pagam ali, pegam o produto e levam embora, tá? Então, claro que isso ajudou porque ele vai direto para o consumidor, porém, olha que interessante, eu conversei no mês passado com o pessoal dessa startup e eles me contaram o seguinte, que por causa da pandemia, tá, eles aumentaram muito a procura. Esse meu cliente, a Romãe já me falou que aumentou muito também a venda deles porque as pessoas estão em casa consumindo mais produto, cozinhando mais em casa, então já aumentou isso. Mas aumentou muito mais também porque essa empresa teve um impacto muito forte. Ele falou: Rony, o pessoal dessa empresa, para vocês terem uma ideia, eles falaram: olha, Rony, antes da pandemia, no começo do ano, a gente já estava com 8 colaboradores, agora nós estamos com 100 colaboradores pós-pandemia. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte: a gente lançou a franquia e em um mês nós vendemos 200 franquias, em um mês. E outra coisa que aconteceu foi o seguinte, que isso que eu achei mais fantástico. Quando eles entravam em contato com os condomínios para oferecer o serviço para os condomínios, os síndicos perguntavam o que o condomínio ia ganhar com a entrada deles no condomínio, naquele mercado, na venda ali. E agora diz que os síndicos ligam para eles perguntando quanto custa para pôr o sistema lá dentro. Quer dizer, hoje mudou tudo porque muitas pessoas, inclusive pessoas de idade, não podem sair, elas precisam do produto ali naquele local. Então você veja como interessante, eu acabei fazendo um sistema ganha-ganha, onde eles têm um produto de qualidade e o meu cliente também conseguiu um canal de vendas para poder ficar um pouco mais tranquilo em relação aos grandes varejistas. E por último, só para... Opa, tá, ok. Não, só para comentar o caso do pequeno, né? Porque o pessoal, mas eu não sou indústria, não sou uma startup que a gente chama as startups, para vocês entenderem, são empresas que podem escalar de forma muito rápida, né? Escalar muito, vender de forma mundial. E eles chamam também o unicórnio quando tem uma empresa que é fora do comum, que é o caso do robô Laura. Mas também as pessoas, a maioria das pessoas também não são indústrias, né? Então, mas como que eu posso trabalhar usando a metodologia do vendas criativas? Então, a gente tem agora a solução imediata, que é 1 hora, eu converso com a pessoa, mas em 1 hora vai funcionar. Então, eu vou contar esse case para vocês, que é um músico, tá? E é bem interessante esse case, Jorge, porque, veja, esse músico, quando ele foi conversando comigo, eu já fui descobrindo qual era o diferencial do Batman dele. Bom, ele falou para ele basicamente o seguinte, que ele é músico, então com a pandemia ele sofreu muito, e tem setores que realmente estão sofrendo muito,
E ele falou, eu faço produção de música, então eu estou parado, praticamente parado, e eu aproveitei esse tempo para lançar um curso online, né? Tem muita gente lançando curso online. E eu fiz toda a divulgação, fiz o curso, um curso de 10 horas, onde 1.000 pessoas foram impactadas, foram verificar, né, foram entender como funcionava o curso, só que apenas 2 pessoas compraram o curso. Só que quando ele foi me explicando, ele me contou, olha, é um curso que mostra como que eu faço todas as composições, como que se usa a tecnologia e como que se usa todo um sistema de leitura de partitura e tal. Eu falei, olha, me desculpe, mas você está tentando vender física a quântica para quem quer aprender conta de matemática, mais dois. As pessoas não estão comprando o teu produto porque elas não entendem, elas não têm esse nível que você tem de estudo, de trabalho. Só que ele também estava me contando que ele tem um ouvido absoluto para quem, para o Jorge deve entender bem isso, que o cara consegue, né, identificar todos os tons, enfim. E outra coisa que ele me falou era que ele tocava todos os instrumentos musicais. Eu falei, cara, eu ouvi falar do Renato Russo, que já é falecido, que tocava todos os instrumentos, mas eu não conheço. Você conhece, né? Você que está na música há muitos anos, você conhece alguém que toca todos os instrumentos? Ele falou, olha, eu já ouvi falar, mas não conheço pessoalmente. Eu falei, então o teu diferencial do Batman é exatamente isso. Você vai fazer, até usei para o marketing criativo, você vai fazer um vídeo onde você vai estar tocando uma música, onde você faz parte de todos os componentes da banda. Porém, eu expliquei para ele, você pode estar dando aulas particulares ou até cursos online, mas menores. Por exemplo, como aprender a tocar guitarra durante a pandemia, como tocar piano, violão durante a pandemia. Aí sim as pessoas vão comprar em volume grande o teu produto com valor menor, mas você está vendendo menos. E olha que interessante, ele deu 45 minutos, ele já começou a me agradecer, se despediu. Eu falei, não, calma lá que tem mais coisa aí. Você vai começar a vender por marketplace instrumentos musicais, quer dizer, você vai ganhar uma comissão por estar revendendo os produtos online, você não precisa ter estoque de instrumentos musicais. Porém, a pessoa que comprar o teu produto, ela vai ganhar um curso grátis, um curso grátis. Por exemplo, se ela comprar uma guitarra, ela vai ganhar gratuitamente o curso de como tocar guitarra durante a pandemia, como aprender a tocar guitarra durante a pandemia. É evidente que a pessoa, por o preço da guitarra ser o mesmo, vai preferir comprar dele por ele estar oferecendo esse valor agregado. Então, o que eu fiz? Eu peguei ele que estava parado, porque ele não estava conseguindo vender o curso online, e consegui dar várias diretrizes. Né? Depois ele até me mandou um depoimento explicando isso. Né? E olha que interessante, então, veja, 1 hora. Tem clientes que eu tenho que trabalhar durante o ano inteiro, até porque são empresas grandes, de vários funcionários, como uma indústria, como eu estava explicando, mas também tem clientes que eu consigo atender em 1 hora e fazer com que ele se transforme num case de sucesso em 1 hora. Deu para entender bem, Jorge, como que eu estou trabalhando agora com cada empresa? Eu acho assim, você explicou bem, né, cada caso, né? Espero que todo mundo tenha entendido bem, né? Eu queria que você historiou bem, é bom contextualizar, mas eu quero saber ainda que porque o meu público está aqui para aprender, né? E não só também para ouvir histórias, ouvir casos de sucesso, né? Mas o principal é o que a gente está transferindo para esse público. Uhum. Eu creio que compreendi bem. Vamos voltar aos 3 pontos principais, né? Certo. Canal de vendas. Então já compreendemos que canal de vendas tanto pode ser canais de vendas tangíveis como intangíveis. Pode ser, né, um e-commerce, pode ser a partir dos seus relacionamentos, né? São vários os canais de vendas que existem. Ele pode ser passivo, ele pode ser ativo. É isso? Exato. É, Canais de venda. Então, esse é o canal de venda. Por exemplo, isso. vamos voltar aqui para o meu caso. Eu tenho, então, um produto, uma metodologia para oferecer para tornar as pessoas capazes de gerarem riqueza com as suas palavras, Certo. tanto intangíveis
quanto tangíveis, né? Para fazer com que as suas palavras gerem uma prosperidade econômica. Certo. Só que Bom, assim, então eu olha que tenho canais de interessante. vendas. Eu tenho canais de vendas para fazer isso, para mostrar isso às pessoas. Então eu tenho que usar palavras simples que as pessoas entendam o que é isso, o que é você gerar riqueza com a sua fala e escuta, com a sua comunicação, né? Então, é um primeiro ponto. Para isso, eu preciso de um roteiro de vendas. Eu preciso Exatamente. uma sequência de mensagens que sejam bem apropriadas para que a pessoa compreenda exatamente o que eu estou oferecendo. Porque, normalmente, nesse meu campo aqui, eu estou colocando o meu campo para ficar mais próximo, né? Senão a gente fala de pessoas muito distantes, então o contexto também fica muito distanciado, né? Sim. Então, para o meu contexto, eu estou oferecendo algo que as pessoas não têm consciência disso. Elas não sabem que elas precisam, elas acham que sabem falar, né? E normalmente, né, exceções à parte, as pessoas não sabem falar. Elas falam mal, elas são embrulhadas para falar, não têm objetividade, não têm preparo, não têm assim um preparo, um planejamento para a sua fala, então elas falam mal, né? Elas não sabem disso, elas acham que estão abafando. E Até elas, veja bem, elas acham que estão abafando e não estão, né? Então você levar as pessoas à consciência. Eu não sei falar, a minha dicção é deficiente. Eu estou falando uma coisa e as pessoas não estão me entendendo. Ou não está claro o que eu estou dizendo, mas eu estou achando que eu estou abafando, que a minha fala está clara. Então, aí, a primeira percepção do público, né, é que eles sabem falar, desde criança aprenderam a falar, e por que, que agora eles não sabem mais falar? Né? Então, Eu vou dar primeiro, um exemplo para vocês de. só um pouquinho, que você já deu bastante exemplos, né? E agora eu quero uma coisa mais concreta para que as pessoas Sim, saiam sim. daqui com alguma coisa mais concreta, né? Sim, vamos para uma Então, dica para vocês, então, então. espera um pouquinho. Vamos lá Vamos que lá. eu já você vai me entender. Primeiro me ouça, né? Esse é o exercício que eu faço com você. Primeiro me ouça para você ter o direito de falar, Sim, né? sim. Senão você está preparando a tua fala sem me ouvir. Que esse é um dos ruídos que tem em comunicação, né? O sujeito fica tão ansioso para dizer o que ele quer dizer que ele não consegue dar atenção para o outro que está falando, né? Então Sim, esse é sim. um dos grandes graves pecados, né, que as pessoas cometem no processo de falar e ouvir. Então, assim, as pessoas não sabem que tem. Então, elas precisam ser convencidas de que elas não sabem. Elas precisam ser convencidas que elas precisam ganhar consciência sobre isso, né? Então, por exemplo, estou colocando assim um caso prático para usar as vendas criativas ou marketing criativo, né? Então tá, aí eu tenho um roteiro que eu preciso explicar para as pessoas, né? De forma sutil, de forma bacana, que a sua marca vocal é o seu ativo econômico, né? As suas palavras é o meio pelo qual você vai se comunicar com as pessoas e vai obter os resultados se você fizer bem isso. Se você falar bem, você vai soar bem, você vai abençoar e você vai ser abençoado, né? E por último, fazendo um bom roteiro, que isso equivale ao nosso design da síntese, né? Que é a composição de repertório, que é a montagem do repertório, que se a gente for se reportar à proposta de Aristóteles, né? Tem o inventio, que é você primeiro criar o que você quer dizer, né? O que você quer dizer, o dispositio, que é você colocar à disposição correta, na sequência certa, a tua mensagem, o elocutio, que justamente é o enunciar, é o falar, é o manifestar aquela tua mensagem, né? Então, aí você parte para o marketing digital. Aí que eu quero um pouquinho mais de explicação conceitual. O marketing digital. Então, eu tenho ações que eu faço direto ao meu público, tem ações que eu faço através de processos online,
que eu nem entro em contato com o público observa aquele processo de comunicação e acaba se interessando. Como é que funciona o conceito do marketing digital? É isso que eu quero para finalizar a nossa conversa, né? É que, veja, não é marketing digital, marketing criativo. Como? O marketing criativo e tal. Isso, criativo. Tá. Mas então, assim, que é o marketing digital criativo. Ou talvez nem seja Não é digital. só digital, Também marketing criativo. digital é um Ele também pedaço do marketing criativo, é um pedacinho pequeno. Então tá, mas vamos então é, tratar aqui que nós temos o canal de vendas, temos o roteiro de vendas que está bem compreendido, creio. Agora eu quero que você me explique conceituadamente, né, já que você deu bastante exemplos e contextualizou bastante, tanto o grande, o médio, o pequeno, né? O que é marketing digital? O que é marketing criativo? Rony Schurman. Então, marketing criativo, como eu falei, é a última parte do marketing, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo agora prático Mas eu não do queria o processo. exemplo, eu não queria o exemplo agora, eu queria um Sim, sim. conceito para que Então, a gente possa conceito. aplicar qualquer Perfeito. exemplo. O conceito, O na que é o verdade, marketing criativo? O que ele o marketing compõe? criativo, ele Marketing, tá, só um pouquinho, vamos por partes. Marketing, basicamente, não é isso, né? É, quer dizer, mercado. Claro que marketing não é só mercado, né? Marketing não é divulgação só, é um processo, né? Como um todo de apresentar o produto ou serviço ao mercado, né? É o meio pelo qual você vai chegar ao teu consumidor. Então, o que é marketing e qual é a distinção do marketing para o marketing criativo? Onde que o criativo entra? o criativo entra no quando você usa a criatividade como combustível. Então, o que quer dizer com isso? Se você for abrir, fazer um churrasco, por exemplo, e colocar só o carvão e o fogo, provavelmente vai ficar com a chama desse tamanho. Agora, se você joga álcool, vai fazer um fogaréu. Então, a criatividade exatamente é esse combustível. Tá? Eu vou fazer com que você tenha muito mais retorno com o mesmo investimento. Se você usar simplesmente o marketing normal, que todo mundo usa, você vai chegar no teu objetivo, mas provavelmente vai demorar muito mais, investindo muito mais. Então, o que eu faço? Eu faço com que a empresa consiga ter mais retorno, mais rápido, com menos investimento, usando a criatividade. Deixa eu ver se eu entendi, para que o meu ouvinte também entenda, né? O que eu percebi é que você, como um profissional de vendas criativas, você que pega determinado caso, você citou vários casos aí, vários contextualizou bem, por sinal, muito bem. O trio Assessoria Virtual está dizendo sim, sim, para mim ficou claro. Obrigado, Rony. Obrigado, Jorge, né? Está confirmando que para ele ficou claro. Isso fica bem tranquilo para mim também. Mas assim, o que eu estou pensando é o seguinte: você, como um profissional de vendas criativas de sucesso, o que você faz? Você filosofa sobre aquele determinado contexto, aquele determinado problema. Você filosofa um pouco. Então, tem uma linha mais convencional de pensar, você pensa em outras possibilidades, você, como sai da casinha do marketing normal, sai da casinha, começa a voar que nem águia por aí, observando outros ângulos, e começa a pensar, usar o processo do pensamento. Você começa a filosofar em cima de determinado desafio, e daí você vai gerando alternativas, como foram todas as que você citou, né? Então, você descobre um jeito pelo qual aquilo pode ser feito, gastando o mesmo valor que o cliente decidiu gastar, mas com uma produtividade maior, porque você pensou em alternativas não tão convencionais, o que a gente pode chamar de criativas. Exatamente. É isso que eu faço. Resumiu bem. Então é bem interessante, é um processo filosófico, é bem interessante. Sabe por que eu digo isso? Estou fazendo você me explicar isso, ou a gente entender isso, né? Para que as pessoas tenham um proveito disso. Então, assim, como é que você pode se beneficiar do marketing criativo? Como é que eu posso me beneficiar do marketing criativo?
Uma alternativa primeira é contratar o Rony Schurman, né? Então, como eu falei para você, até são cases que eu estou procurando. Eu tenho alguns espaços ainda para atender. A ideia não é, eu não quero ganhar dinheiro fazendo a consultoria. A ideia realmente é lançar a metodologia. Eu preciso realmente desses cases de sucesso. Então, quem estiver interessado pode me procurar para se transformar em cases de sucesso. Né? Olha, então tá aí. Olha a proposta do Rony Schurman. Quem tiver interessado pode procurar o Rony Schurman. Quem se considerar um case que possa se transformar num case de sucesso pode procurar o Rony Schurman. E como é que você pode ser achado? Qual é o teu canal principal? Tem o venascriativas.com.br, o próprio Rony Schurman também, né? Mas qualquer um dos dois, vocês conseguem entrar em contato com a minha equipe, né? Daí a gente pode entrar em contato com você, verificar que tipo de trabalho que você faz, né? E o bacana é o seguinte, geralmente as empresas conseguem, porque eu sempre procuro empresas que estejam longe da sua máxima capacidade de atendimento à produção. Se você estiver longe da sua capacidade de produção, para mim interessa muito, porque daí quanto mais longe, mais o marketing criativo, mais a vendas criativas vai funcionar. Muito bem, muito boa proposta para os nossos público aqui que está nos acompanhando. Então, assim, eu creio que nós já conversamos outras vezes, agora nós estamos aqui no nosso Chá das 5, estou tomando um chazinho. Tome um chazinho comigo aqui. Isso aí. Então, eu compreendi o seguinte, veja. Então, uma primeira hipótese é procurar o Rony Schurman, que ele está, inclusive, aberto para a identificação de cases, de gente que não está conseguindo praticamente nenhum resultado e que, através do processo dele, possa conseguir grandes resultados. Primeira coisa. Mas aqueles que, porventura, não procurarem o Rony Schurman, né? Talvez uma boa parte não procure por qualquer razão, recebam esta lição que eu estou recebendo hoje. Eu devo ver o meu negócio sobre vários ângulos. Eu devo filosofar sobre o meu negócio. Eu devo fazer perguntas sobre o meu negócio. Por que será que eu não estou vendendo? Será que eu, de fato, quero vender bem? Será que o que eu estou vendendo é que o público está procurando? Quem é o meu público? Isso é filosofia, é fazer perguntas, já dizia Sócrates, né? Então, há 2.500 anos atrás. Então, você filosofar, se começar a pensar sobre aquilo que você está fazendo, usando vários ângulos, saindo um pouco da casinha. Claro que depois volta para a casinha, não pode sair sem voltar, né? Mas volta para a casinha depois, pensando em alternativas. Se você tem um negócio e quer melhorar o seu negócio, você pode pensar. Eu acho que o atributo de você pensar é bem importante para o teu negócio. Então, essa acho que é uma lição bem importante que essa nossa live deixa para você, que você pode pensar. Outra coisa que eu quero associar, e que de qualquer forma o Rony Schurman disse bem aí, quando ele falou que um dos canais de venda é relacionamento, né? Que tem até uma expressão na Escritura Sagrada que diz: nos muitos conselhos há sabedoria. Então, você conversar com pessoas, aí entra um pouquinho na economia da oralidade, do voice design, você dialogar com as pessoas, você trocar conversa com as pessoas. É interessante que quando a gente conversa, né, Rony? A gente já teve várias conversas interessantes. Quando a gente conversa, parece que nós não estamos só nós dois ali, parece que tem um time de gente conversando, porque a gente vai se multiplicando, a nossa mente vai abrindo sinapses, vai abrindo ideias por causa do fator conversa, né? Que acaba motivando e nos sensibilizando a pensar com profundidade e com criatividade. Então, obter conselhos de pessoas. Pessoas amigas, o que você acha disso, daquilo? Que tal esse caminho? Um deles é consultando o Rony Schurman. Ele pode dar conselhos, ele pode orientar, como fez comigo. Ele fez uma bela consultoria para mim e eu retribuí a ele no processo do voice design, né?
Aliás, precisamos dar sequência a essas nossas conversas, hein? Sim, Elas sim. podem ser ainda mais ricas, porque a ideia é gerar riqueza com as palavras. E quando você fala em vendas, o uso da palavra é fundamental. E a criatividade, então, é a base de tudo isso. Assim, já que estamos chegando ao final da nossa live, eu gostei muito dessa nossa, tanto dos cases que você trouxe, que são importantes, né? Eu, assim, aqui, colocando um pouquinho só para contextualizar no Voice Design, eu hoje, ao longo da minha história, né, de capacitação de pessoas no Voice Design, que é o planejamento da voz, o planejamento da fala, né, da oralidade, né, a gente teve vários cases importantes, né, de pessoas que mudaram da água para o vinho, vários, né? Alguns nem tanto, alguns que se esforçaram obtiveram resultados extraordinários. Então, é bem importante esses cases, né? Então, assim, eu vejo como a gente vai evoluindo e como nós estamos num mundo transdisciplinar, né? No mundo sistêmico, que os nossos relacionamentos são a base da nossa inteligência e da gente desvendar os segredos para alcançar o nosso objetivo. Rony, foi um prazer grande estar com você. Prazer foi meu. Espero convidá-lo em outras oportunidades, que seja essa apenas a primeira, né? Sim, com Uma certeza. série de chás das 5 que a gente possa estar conversando. Eu quero que você deixe os teus contatos, então. Você já disse que o principal é no site vendascriativas.com.br, né? Isso. Um meio de as pessoas te encontrarem. É mais fácil porque se a pessoa entrando no site vendascriativas.com.br e apertando ali no símbolo do WhatsApp, já vai falar direto com a minha equipe. A equipe pode marcar até uma reunião para conversar com a pessoa também, se for interessante. E daí ali você pode encontrar todas as redes sociais, o YouTube, né? Que tem do Vendas Criativas, com o Schuchmann também. E daí você consegue descobrir praticamente todos os conteúdos, né? Provavelmente até o final do ano eu estou lançando a Masterclass, que a gente chama, né? Que é o primeiro curso, claro que vai ser mais resumido, não é um curso muito longo, mas já eu dando dicas de como que você pode estar utilizando a vendas criativas, até porque, como eu falei, não vou poder estar atendendo muita gente até o final do ano, né? E daí termina as consultorias, tá? Desse processo. Tá ok? E obrigado, Jorge. Acho que sempre é interessante conversar com as pessoas e passar as informações ao conhecimento. Muito bem, meu caro Rony Schuchmann, o gênio das vendas criativas.com.br. Eu agradeço a todos. Espero que vocês chorem o inscrever-se no nosso canal, no Jorge Curineto, lá no sininho, like, aquela coisa toda lá, para que vocês possam receber os nossos Chá das 5. Nós já temos 30, esse aqui é o 35º Chá das 5, entre o Chá das 5 e, inicialmente, nós trabalhamos com o conceito do sua voz, sua vez. Então, você tem várias lives bem importantes com gente inteligente como o Rony Schuchmann. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Um abraço.